Olá, o assunto desta videoaula é propriedades dos compostos orgânicos, temperatura de fusão e ebulição, parte 2. Vamos então continuar comparando temperaturas de ebulição de compostos orgânicos e explicar as diferenças de temperatura de ebulição baseados nas interações intermoleculares. Tá legal? Exemplo 3. Observe a tabela a seguir. Temos aqui 4 substâncias: o metanol, etanol, propan-1-ol e butan-1-ol. Observem as fórmulas estruturais e vejam que todos eles são álcoois. Tem OH ligado a carbono saturado em todos os casos. E se todos eles são álcoois, tem H ligado ao oxigênio, né, que é o grupo hidroxila. Então, se tem H ligado ao oxigênio, todos eles fazem ligação de hidrogênio. Então, todos eles são considerados muito polares. Porém, a temperatura de ebulição deles varia. O metanol é 65 graus Celsius, o etanol é maior, 78, propan-1-ol ainda maior, 97, e butan-1-ol maior ainda. Aí ele pede, explique a ordem observada nas temperaturas de ebulição desses álcoois. Olha, eu não posso explicar da mesma forma que eu expliquei nas videoaulas anteriores. Aliás, na videoaula anterior, parte 1. Porque eu não posso falar que um desses aqui tem uma ligação intermolecular mais forte que a outra, que eu expliquei, né, no caso anterior. Um tem ligação de hidrogênio, o outro tem dipolo permanente e o outro tem interação intermolecular dipolo instantâneo, dipolo induzido. E aí essa foi a explicação no caso anterior. Porque aqui todos eles têm ligação de hidrogênio. Tá bom? Então esse aqui é outro caso. Então como que eu vou explicar esse outro caso? Vamos ver como que se explica esse segundo caso. Então, este é o caso 2. Moléculas que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, porém possuem massas diferentes. O que acontece nesse caso? Neste caso, quanto maior a massa, maior também é a força da interação de polo instantâneo de polo induzido e maior também será a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Tá? É assim que eu vou explicar este caso. Então, todos eles são álcoois, todos eles têm uma hidroxila só, um OH. Então, a força da ligação de hidrogênio deles é igual. Só que a força da interação DI-DI deles não é igual. Tá bom? Lembrando que eles fazem ligação de hidrogênio, mas eles também fazem interação DI-DI. Tá? E com força diferente, porque a força da interação DI-DI depende da massa. Tá legal? Quanto maior a massa, maior a força da interação DI-DI. Por quê? Vou mostrar um desenhozinho aqui para tentar explicar isso de uma forma um pouco mais didática. Ó, isso aqui é uma molécula, digamos, com massa menor, tá? E aí uma outra molécula idêntica a ela do lado dela. E aí, a interação de polo instantâneo de polo induzido, eu já expliquei, é aquela que a movimentação aleatória faz com que, em um determinado instante, concentre elétrons aqui por coincidência, tá? E essa concentração vai depender do tamanho da molécula. Se a molécula é pequena, a quantidade de elétrons que tem dentro dela é pequena. E aí a concentração aqui vai fazer um polo negativo pequeno. Se a molécula tem massa maior, quer dizer que a massa tem a ver com o tamanho da molécula. Tem tudo a ver com o tamanho da molécula. Né? Massa maior quer dizer que tem mais átomos naquela molécula. Quer dizer que a molécula ela é maior. Se tem mais átomos na molécula, tem mais elétrons também na molécula. Tá? Então, os elétrons que estão movimentando aqui nessa molécula, eles são de quantidade maior. Então, quando acontecer a coincidência de numa região concentrar elétrons, é uma quantidade de elétrons maior do que a quantidade de elétrons aqui.
Então, isso vai fazer com que o polo negativo aqui seja mais forte do que o polo negativo no caso anterior. Isso vai fazer com que induza um polo positivo mais forte também aqui, e a atração entre o polo positivo e polo positivo, entre o polo negativo e positivo aqui, é uma atração mais forte do que aqui, ó. Beleza? E isso é o que? Na interação DI-DI. Quanto maior a massa da molécula, mais forte vai ficando a interação DI-DI. E quanto mais forte a interação intermolecular, que eu já expliquei, né? Mais unida fica a molécula e mais difícil separar e maior a temperatura de fusão e ebulição. Beleza? Então vamos voltar ao exemplo anterior com essa explicação em mente. Ah lá, olha só, o exemplo que a gente tinha, exemplo 3, todo mundo álcool com uma hidroxila só, e aqui está aumentando o tamanho da molécula, tá vendo? Ó? Aqui tem um carbono só, depois aqui vem para 2, para 3 carbonos, 4 carbonos. Está aumentando o tamanho da molécula. Isso aumenta a quantidade de elétrons que a molécula tem e vai aumentar o quê? A força da interação de polo instantâneo de polo induzido. Então vamos explicar essa ordem? A explicação é o seguinte. Todas essas moléculas fazem o mesmo tipo de interação, que é ligação de hidrogênio e de polo instantâneo de polo induzido. Tá? Porém, a ligação de polo instantâneo de polo induzido do butan-1-ol é mais forte do que a dos outros, porque a massa dele é maior que a dos outros. Essa que é a explicação. E aí você conclui, se a ligação de polo instantâneo de polo induzido é mais forte, vai fazer com que as moléculas fiquem mais unidas, consequentemente, a temperatura de ebulição vai ser mais alta. Esse aqui tem seguindo a ordem, né? A massa, segunda massa maior, então vai ter a interação de polo instantâneo de polo induzido com a força segunda maior, né? Essa aqui é a terceira e essa aqui é a menor massa de todos, então vai ter a interação de polo instantâneo de polo induzido mais fraca entre todos aqui. Beleza? Então a explicação é pela massa, tá? Que faz com que tenha a interação de polo instantâneo de polo induzido mais fraca. Beleza? Vamos para outro exemplo. Exemplo 4. Observe a tabela a seguir. Agora também são 4 substâncias, porém todos hidrocarbonetos, pentano, hexano, heptano, octano. Aí você olha para a estrutura delas e vai ver que todos eles são hidrocarbonetos. Então todos são apolares e fazem apenas dipolo instantâneo, dipolo induzido. Olha, gente, se fossem todos eles éteres, ia fazer tudo de polo permanente e também de polo instantâneo de polo induzido. Então, quando for tudo da mesma função orgânica, ou se não for da mesma função orgânica, mas, por exemplo, for álcool e ácido carboxílico, que os dois têm OH, só que tiver massa muito diferente um do outro, aí eu vou explicar pela massa, entendeu? Então, o que acontece? Ou eles vão ter massas muito parecidas, né? Moléculas do mesmo tamanho. Só que um vai ser DI-DI, o outro DP-DP e o outro ligação de hidrogênio, que foi a videoaula anterior. Ou todos eles vão ter a mesma ligação e vai ficar variando a massa. Tá certo? Então, uma coisa vai empatar entre eles e a outra vai desempatar. Tá certo? Ou empata a massa e desempata o tipo de interação, ou empata o tipo de interação e desempata a massa, que é o caso 1 no caso 2. Beleza? Então, aqui, ó, aqui está empatando o tipo de interação, que é de polo instantâneo de polo induzido para todo mundo, e está desempatando a massa. A massa está aumentando, aqui é menor e aqui vai aumentando.
Aumentando a massa, a temperatura de ebulição está aumentando, 36 para 69, para 98, para 126. Explique a ordem observada nas temperaturas de ebulição desses hidrocarbonetos. A mesma explicação. O octano tem a temperatura de ebulição maior de todos, porque a massa dele é a maior dos quatro. E o pentano tem a menor, porque ele tem a menor massa dos três. E por que a maior massa tem a maior temperatura de ebulição? Porque quanto maior a massa, mais forte é a interação de polo instantâneo, de polo induzido. Beleza? Agora vamos para o terceiro e último caso. O terceiro e último caso é esse aqui, olha só. Exemplo 5. Observe a tabela a seguir. Dimetilpropano. Vamos ver quantos carbonos ele tem. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Metilbutano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pentano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A massa deles é a mesma, gente. Mesma massa. Tem a mesma quantidade de carbonos, mesma quantidade de hidrogênios. Mesma coisa. Só que a temperatura está variando. Temperatura 9 graus Celsius, depois aumenta para 28, depois aumenta para 36. Tá? Todos têm a mesma massa e todos fazem a mesma interação intermolecular. Todos são apolares, consequentemente, só faz de polo instantâneo de polo induzido. Nesse caso empatou tudo, empatou massa e empatou também interação intermolecular. Tá? Então, como que eu faço para explicar por que a temperatura de ebulição do pentano é maior do que a do metilbutano, que é maior do que a do dimetilbutano? Aí é o terceiro caso. Terceiro e último caso, que nós vamos explicar agora. Tá? Bom, o terceiro caso é esse aqui. Moléculas que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, massas bem semelhantes, ou seja, empatou as duas coisas, porém, a estrutura da cadeia principal em relação às ramificações é bem diferente. Tá? Então, se você observar lá, a diferença entre elas é a questão das ramificações. E como que isso interfere na temperatura de fusão e ebulição? Quanto menor a quantidade de ramificações, maior é a superfície de contato entre as moléculas, consequentemente, maior é a temperatura de fusão e ebulição das moléculas. Da substância, das moléculas não. Maior a temperatura de fusão e ebulição das substâncias. Tá? Como que é isso? Olha só. Imagine que tem duas moléculas tentando se aproximar. Aí tem duas moléculas que não têm ramificações. Aí elas são tipo assim, retinhas, tá vendo? Os átomos de carbono estão tudo ligado retinho um no outro. Que é o caso lá do pentano, que ele não tem ramificação. Aí a ligação de polo instantâneo de polo induzido vai fazer com que uma atraia a outra. E aí as moléculas vão se aproximar. Uma aproximou da outra. Elas não têm ramificações, elas conseguem chegar bem pertinho uma da outra. Tá bom? Aí vai ter lá o metilpentano, vai ter um átomo de carbono ramificado assim, a molécula tem um átomo de carbono ramificado. Beleza? Quando ela tenta aproximar, um átomo de carbono vai bater no outro. Ele não deixa as moléculas chegarem tão perto quanto antes. Entendeu? Ela não consegue aproximar tanto. E aí, se tiver outros átomos de carbono ramificados, né, eles atrapalham a aproximação da molécula, que é aqui o que eu chamei de superfície de contato. Tá certo? Então, muitas ramificações na molécula, né, que é o contrário aqui, né? Se tivesse muitas ramificações, iria atrapalhar a superfície de contato, iria atrapalhar a aproximação entre elas. Então, o bom, né, para ter muita temperatura de fusão e ebulição alta, o bom é que tenha poucas ramificações. Quando não tem ramificação, ela consegue fazer o quê? Ela consegue ficar pertinho uma da outra. Se ficar pertinho, ela fica fortemente atraída. Fortemente atraída, fica difícil de separar. A temperatura de fusão e ebulição fica alta. Beleza? Aí vamos ver isso aí lá nas moléculas lá. Aqui, tá vendo que eu mostrei? Olha só. Essa aqui não tem ramificação, é como se fosse a mão reta, tá vendo?
duas moléculas dela, um do lado da outra, olha só, não tem ramificação, é como se fosse a mão reta, aproxima muito uma da outra. A superfície de contato fica grande, o contato entre uma mão e outra fica grande. Alta superfície de contato. E aí fica difícil de se afastar, temperatura de ebulição alta. Agora, aquela ali do meio, ó, é como se tivesse um átomo de carbono para cá e um para cá. Ó, tá vendo? Ó? Esses dedinhos aqui, ó. Tá vendo? Átomo de carbono para o meio aqui, ó. Ramificação. Não deixa as mãos encostarem muito, ó, porque o átomo de carbono atrapalha. E aquela lá de cima é como se tivesse dois átomos de carbono aqui, ó, mais átomo de carbono atrapalhando, entendeu? A aproximação. Então, quanto mais ramificações tiverem, mais ela atrapalha a aproximação entre as moléculas. Beleza? Então, explique por que a temperatura de ebulição do pentano é maior que a do metilbutano, que é maior que a do dimetilbutano. Explicação. Essa tem a temperatura de ebulição maior porque é a molécula que tem menos ramificações. Por isso, ela consegue ter uma superfície de contato maior com a sua vizinha. Consequentemente, vai ter uma temperatura de fusão de ebulição maior. Essa aqui é a que tem mais ramificação das três. Se ela tem mais ramificação, vai ter uma superfície de contato com a sua molécula vizinha menor. Se a superfície de contato é menor, ela vai ter uma temperatura de ebulição também menor. Beleza? Então, esse é o terceiro caso, tá? Então, ou vai desempatar pelo tipo de interação intermolecular que elas fazem, ou vai desempatar pela massa, que vai ser maior de uma molécula para outra, ou vai desempatar pelas ramificações, tá certo? São os três casos que podem explicar as diferenças entre a temperatura de fusão e ebulição. Nos exemplos aqui eu sempre usei temperatura de ebulição, mas poderia ser temperatura de fusão também, que a explicação é a mesma. Tá legal? Bom, terminamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.